Chegou! Tudo bem? Bem-vindo! A voz do apresentador já tá indo embora já. Bem-vindo a mais um Papo de TV. Começamos aqui com muita bomba, tudo que rola nos bastidores da TV e no mundo dos famosos. Você acompanha sempre em primeira mão aqui no nosso programa. Olha, bem-vindo! Eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, porque hoje a gente fala sobre muita bomba, tá? Tem uma, aspas, polêmica de Ana Maria Braga, ela fez uma revelação complicada, daqui a pouco a gente traz pra você. E mais, nós fizemos uma lista dos famosos que arrumaram barracos em família. Faltou Cristina Rocha aqui no programa de hoje, né, Ítalo Nascimento? Hoje o programa tá um causos de família, né? Causos de família, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pessoal de casa também, porque essa live, pra quem não sabe, vira um programa que fica separadinho aqui no nosso canal. Você pode acompanhar, claro, sempre as nossas lives e os recortes também, que são publicados todos os dias aqui no Papo de TV. Então, por favor, se inscreve aqui no canal. Hein? Temos meta de inscritos, é sempre importante, a gente sempre pede para vocês, porque a gente atualiza sempre a necessidade para exatamente trazermos fofoca e baixaria para você, como tá dizendo aqui no GC aqui embaixo. Mas como você falou, Daniel, dramas aí familiares, são tretas de família, a gente vai trazer muitos detalhes sobre isso e, claro, a gente já convida você para participar também, deixando aqui nos comentários, né, no chat também, o que você acha, né, dessa porrada aí, dessa baixaria que vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente conta tudo sobre isso, mas antes, a gente tem uma informação envolvendo Ana Maria Braga, uma das maiores apresentadoras de televisão brasileira. A gente sabe que ela tá lá na Globo há mais de 20 anos e sempre falam que ela vai sair, que ela vai se aposentar, né? Esse ano ela chegou até aí a público falar: olha, gente, é mentira isso aí que eu vou me aposentar, não tem nada a ver. Record, né? Ela chegou a gravar com a Record e tudo mais, né? Aquele especial lá no meio do ano. Mas o que acontece? A Ana Maria Braga, dessa vez, ela não apareceu para falar sobre a vida profissional dela, mas sobre a vida familiar. Que ela raramente fala, hein? Não é muito comum ela fazer isso, mas a gente sabe que a Ana Maria Braga ela é bem verdadeira, né? Quando existe a necessidade dela ir a público falar sobre alguma coisa. Isso é verdade. E ela resolveu fazer um desabafo sobre um drama familiar relacionado aos filhos dela. É verdade, ó. Ana Maria Braga, uma veterana ali da televisão, né? Ela falou, né? Abre aspas, foi um dos piores dias da minha vida, né? Ela no início de junho desse ano contou sobre um conflito pessoal, né? Que tá afligindo muitas mães, né? A síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos, né? Deixam a casa da mãe, né, dos pais, vão em busca dos seus próprios sonhos, vão em busca da vida deles mesmos, né? E aquele, né, a mãe cria, cuida e aí os filhos vão embora e realmente fica essa sensação desse vazio, né? Então ela recebeu a Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe, que bombou muito, né, em 2019, e falou sobre o livro, né, que ela escreveu sobre a Dona Lourdes, que foi interpretado na novela ali pela Regina Casé, onde ela conta ali o destino, né, da personagem, que vê os filhos seguindo o rumo, né, da vida deles sem estar na presença da mãe. E aí Ana Maria Braga aproveitou e falou sobre esse assunto, né, disse sobre o Pedro e a Maria, né, os filhos da Ana Maria Braga, e do momento em que eles decidiram deixar a casa. Inclusive a gente tem uma foto da família, né, uma família muito bonita. Tem como colocar no ar, diretor, a foto da... Aí, legal. Da Ana Maria Braga. Pedro e Mariana. Pedro e Mariana, isso, os filhos da Ana Maria Braga. Ela falou sobre esse assunto e deu essa seguinte aspas, abre aspas: foi um dos piores dias da minha vida quando os filhos saíram, porque resolveram coincidentemente sair os dois, Mariana e Pedro. Eles se davam muito bem, já tinham mais de 18 anos, os dois se combinaram e de repente sentaram na minha frente e disseram: mãe, a gente tava pensando em ir morar junto, eu e o Pedro, fecha aspas. E aí a Ana Maria Braga falou, né, a respeito desse caso e disse o seguinte: eu fiquei, como assim, vocês já não moram juntos? Aqui em casa não está bom? E aí a Mariana teria respondido:
Está, mãe, tá ótimo, mas você tem a sua vida, a gente queria ter a nossa. Eu fiz aquele papel de mãe corajosa, né, completou a Ana Maria Braga, fui, ajudei a arrumar o apartamento e no dia que eles foram embora eu entrei em casa e não lembro de ter chorado tanto. É um vazio, ela revelou aí, então, que chorou muito depois que chegou em casa, né, pela primeira vez e viu que os filhos já não estavam mais lá. Mas isso é verdade, sabe, Ítalo? Acho que as nossas mães também passaram por isso, né, a sua e a Sim. minha. Porque a gente saiu de casa relativamente cedo também, né? E hoje em dia é muito comum que as pessoas fiquem na casa dos pais, pessoas de 30 até 40 anos, ou até que nunca saem da casa dos pais, até por conta que é uma economia diferente, são coisas diferentes, são rotinas diferentes, são famílias diferentes, né? Eu falo muito pela minha, a minha eu sei que ela sentiu o que ela fala até hoje, toda vez que eu vou lá. Então, é uma coisa que sente mesmo, mãe é mãe, né? É, com certeza. E, inclusive, falando dos filhos da Ana Maria, eles dois têm a vida bem longe dos holofotes, né? Sim. O Pedro, ele é casado com a empresária Manuela Corano e leva uma vida longe aí dos holofotes, não aparece em evento, não tem rede social, exatamente fugindo, né, desse holofote aí causado justamente por ele ser o filho da Ana Maria Braga, né? E a Mariana vive longe da cidade grande e não tem apego a bens materiais. Olha. Vegana e adepta da filosofia indiana Vedante, cuida de seus 3 filhos na zona rural de São Paulo. É casada com o professor de yoga Badrik Gonzalez e já usou suas redes sociais para agradecer o apoio e carinho que tem da sogra. Os internautas, fala aí, né? Teve até uma treta que falam que o marido da filha da Ana Maria tava tentando aí se aproveitar da fortuna da Ana Maria Braga para subir de vida, né? Mas aí essa história não foi muito para frente, não, né? A gente sabe que a própria Mariana tem uma vida muito fora dos holofotes, Sim. Então qualquer tipo de treta envolvendo eles a gente não vai ficar nem sabendo, porque é bem raro qualquer aparição dos filhos da Ana Maria Braga na frente dos holofotes. Mas a mãe veio a público falar sobre isso, né? Sobre o momento ali em que eles já estavam ali maiores de idade, adultos, e queriam deixar, né, debaixo da asa da mãe, né, ter a própria vida, porque é outra coisa também, né, você ter o seu espaço, você poder viver da sua forma, e não necessariamente é porque os pais são muito rígidos, né, é verdade. É porque às vezes a pessoa realmente só quer ter um momento só dela, um espaço dela, exatamente. É verdade, é muito comum isso, né? Quer ter o espaço dela e tá tudo bem, tá? Agora, a Ana Maria Braga não tem os filhos, né, em casa, mas tem a presença do Brasil todo dia de manhã, desejando muita energia positiva. A gente acompanhou também o processo de recuperação da Ana Maria Braga, né? Torcemos muito, nós vimos o luto dela com a perda do Louro José, né, do Tom Veiga. E fica aqui, claro, o nosso abraço para Ana Maria Braga e um abraço para todas as mães do Brasil que passam por essa perda, né? Uma perda entre aspas, né? Porque os filhos continuam ali, só não vão estar morando mais na mesma casa, né? Mas a gente sabe que a sensação das mães acaba ficando, né? Aquele sentimento de, poxa, eu tô sozinho em casa agora, né? Ou tô só dividindo com uma outra pessoa, não tenho mais os meus filhos aqui. Mas a gente deixa aqui o nosso abraço com toda certeza, tá? Em contrapartida, Ítalo, tem muito famoso que já arrumou muita briga em família. Muita briga em família. E já pra estrear a nossa lista, que você aí de casa conhece os famosos que já arrumaram tretas familiares, a gente vai trazer agora aqui pra você alguns desses nomes. E pra começar, obviamente não poderia... não dá pra fugir, né? Não dá. Não Larissa Manoela e Silvana Tasques, ou Eu Taxi. acho que nem precisava estar não precisava nem estar nessa lista aí, né? Silvana Taxi e a Larissa Manoela, porque a gente a gente falou muito sobre esse caso aqui o ano inteiro, né? Depois daquele Dia dos Pais fatídico, quando de Larissa Manoela deu a entrevista no Fantástico. A gente falou de quê? Entrevista do Fantástico, entrevista do Fofocalizando, a segunda parte da entrevista do Fantástico, as alfinetadas nas redes sociais. Depois de um tempinho ela foi fazer aquela propaganda, né?
da hamburgueria. Do hambúrguer, né? É. Depois teve mais coisa. E tem tudo aqui. Tem uma playlist aqui, né, inclusive. Tem uma playlist. Então vocês podem aí, gente, olhar essa playlist completa com toda essa treta aí, pra quem não lembra. Eu acho que todo mundo lembra, tá muito fresco lembra. Tá muito fresco na cabeça de todo mundo, né? Onde justamente envolvia dinheiro, né? Envolvia toda aquela briga envolvendo o dinheiro de Larissa Manoela, essa briga dela com a Silvana Tarski, que foi lá no programa do SBT, o Fofocalizando, que inclusive essa entrevista, né, onde a Cris Flores foi detonada depois, teria sido um dos motivos para a demissão do Fernando Pelégio, né? Foi levantado na época pelo colunista Sandro Nascimento do UOL, né, de que a relação do Fernando Pelégio com o SBT já não estava muito legal por conta do Fofocalizando aí e outras coisas, mas essa entrevista amena feita com a mãe da Larissa Manoela, que só serviu para queimar o filme da Cris Flores, teria sido a gota d'água. Então é uma situação bem complicada, mas vamos ver os outros famosos? Vamos ver os outros? Vamos lá, olha, a segunda aqui, essa lista, os segundos dessa lista, a gente já... Primeiro falamos sobre a Larissa Manoela e agora vamos para uma internacional. Por quê? Ela teve brigas muito graves, né, com o pai, com ex-namorados, mas em específico com esse que é um ex dela e é pai dos filhos dela. A gente fala de Britney Spears. Teve o documentário dela, né, que nós acompanhamos, no Globoplay, inclusive, estava disponível, né, se eu não estiver enganado. Sim. E aí revelou que ela viu, né, que ela viu os filhos, Jayden James, de 16 anos, e o Sam, na época tinha 17, se eu não estiver enganado, mas hoje eles já estão um pouco mais velhos, né? Ela chegou a ver eles no começo do ano passado. Eles são frutos do relacionamento dela com o Kevin Federline, né, dançarino, que ela se divorciou em 2007. De acordo com a produtora, né, desse documentário, a relação ficou tão conturbada a partir de setembro de 2022 que os filhos pararam de responder às mensagens da mãe. E a Britney ficou furiosa, segundo alguns relatos aí dos sites especializados. Os filhos que ela tem junto com ele aqui, ó, com esse cara aqui da foto, que é o dançarino que ela se relacionou, se divorciou lá em 2007. Então, os filhos dela estão rejeitando a própria mãe. Eu acho que também teve todos aqueles escândalos, né? A gente viu o distanciamento da Britney com os filhos também, né? Teve ela toda foi aquela muito explorada. Também, isso, essa questão da exploração, né? Aquela questão do pai dela, né? O tal Britney, né? Free Britney também, toda aquela situação onde o pai tutelava tudo que ela tinha, né? Uma situação bem complicada, mas é isso, né? Teve essa separação, os filhos ficaram com o pai, e aí, quando os filhos param de responder a própria mãe, aí a gente começa a pensar, será que tá rolando alguma alienação parental, né? Toda aquela situação. Olha, em agosto do ano passado, o Jayden afirmou ao jornal britânico Daily Mail que não há ódio na relação, mas que vai precisar de muito tempo e esforço para reparar a relação. O jovem disse ainda esperar que a mãe melhorasse mentalmente antes de voltar a vê-la. A cantora também tem a treta com o pai, que eu acabei de falar aqui, né, o Jamie Spears, que teve a vida pessoal, profissional e financeira controlada por ele desde 2008 até o ano de 2021. O controle começou quando o artista sofreu, né, um colapso mental naquela época e justamente acabou perdendo a guarda dos filhos e perdeu esse contato com eles aí depois do ano de 2022, né? É bem complicado, né, cara? Porque ela já tá num momento bem delicado, já tava naquele momento delicado, aí passou um tempo se recuperando, aí teve a tentativa de conseguir a independência financeira dela de volta, o controle sobre a vida dela de volta, mas tem toda essa questão envolvendo os filhos que pararam, né, rejeitaram ela de certa forma. Então isso tudo é um mix de sentimentos muito ruim que ela deve passar, né? Acho que é um negócio até inimaginável você parar pra pensar o que uma mãe sente num momento desse, né? Principalmente num momento tão frágil da vida, né? É verdade, e a Britney, ela passou por tanta coisa também, né, Ítalo? A gente acompanhou desde a época que ela se libertou, entre aspas, né, o Free Britney, que bombou nas redes sociais, as pessoas pedindo para que ela tivesse ali um pouco mais de espaço e pudesse controlar, né, o próprio dinheiro.
E a gente percebe que mentalmente isso não fez bem pra ela, né? Isso assim, é uma coisa que os fãs, alguns tentam dizer que ela tá bem, ela tá livre, ela está feliz agora, mas a gente percebe que não é bem assim, né? Vendo até os vídeos que ela publica no Instagram, ela publica uns vídeos bem estranhos, dançando no meio da sala, uma dança meio estranha, assim, parece às vezes um pedido de socorro, mas não digo um pedido de socorro no sentido de, nossa, não posso fazer o que eu quero, mas, poxa, ela trabalha desde muito jovem, né? Desde muito jovenzinha, desde criança, na verdade. Talvez seja um momento que haja necessidade, né, de uma sumida mesmo das redes sociais, uma desintoxicação das redes sociais. A gente sabe que existe muita cobrança também por parte dos fãs, não é somente essa questão de os fãs são tudo, né? Eles estão ali ajudando sim, mas existe muita cobrança, a gente sabe disso. Verdade. Cobrança para que ela continue publicando coisas novas ou para que ela volte a cantar como ela fazia antes. E é como você disse, ela começou a cantar muito cedo, né? Então as coisas aí mudam com o passar do tempo e acabam virando traumas sérios, Sim. né? E não é somente com ela, a gente vê esse padrão se repetir com vários outros famosos. Mas vamos pro próximo nome, porque são dois nomes, na verdade, muito polêmicos. Brasileiros. Né? Brasileiros, muito polêmicos. A gente fala do ex-casal Luana Piovani e Pedro Scooby, que formaram aí um casal na época, né? Não se ouvia falar muito sobre eles dois, mas depois do término, a atriz e o surfista aí se tornaram... inimigos, assim, vai! Inimigos totais, cara. Se tornaram e viraram figurinhas carimbadas, inclusive aqui no Papo de TV, porque eram brigas semanais. Né? Eles até chegaram a dar uma trégua depois desses desentendimentos públicos aí, porque eles estavam brigando publicamente sobre criação e sustento dos filhos, né? Em dezembro do ano passado, quando os três filhos aí foram passar o final de semana na casa do Pedro Scooby, a Luana Piovani passou a expor a insatisfação dela com as atitudes do ex-marido. Ela criticou o Pedro Scooby por ter dado um celular para cada filho e não supervisionar o que as crianças faziam nos aparelhos. Ele chegou a rebater com um print da tela de monitoramento dos três celulares. Além disso, nesse ano, a Luana chegou a publicar um monte de stories que tem recorte aqui no canal, tá, gente? No Instagram, em que ela estava relatando a dificuldade de receber a pensão para os filhos. A atriz afirmou ainda que o atleta não queria mais pagar o que estava combinado, mas sim o que achava justo. Ela reclamou que as atividades dos filhos estavam comprometidas por conta do que ela chamou de irresponsabilidade e incoerência do pai, né, Pedro Scooby, que rebateu dizendo que as crianças eram a sua prioridade e que não bateria a boca na internet para preservar a privacidade delas. E eu, como pai, posso falar que eu entendo o lado do Pedro Scooby, justamente porque ele não quer usar a rede social para ficar expondo as crianças. Eu acho isso um erro horrível que a Luana Piovani teve. Tudo bem que ela precisa mesmo buscar os direitos dela, e se ele não tá pagando o que foi combinado, ele tem que pagar na justiça, mas tornar isso um debate público e expor essas crianças como se fosse, né? Vou expor aqui esse problema. Tudo bem, você pode expor o seu problema, mas você está expondo crianças. É verdade. Tenha noção de que essas crianças daqui a 10 anos vão olhar na internet e vão ver isso. Né? Não é somente hoje, isso aí vai ficar na internet para sempre. A gente está falando aqui, tem muitas matérias nas redes sociais, nos sites sobre isso também. Eu achei que a Luana Piovani, mais uma vez, deu um show de ser desnecessária mesmo, né? Porque você pode buscar a justiça, você pode buscar os meios e você, assim, utilizar o espaço da rede social para expor os filhos dessa forma, eu acho completamente errado. E nesse lado eu dou um ponto pro Scooby por ele não querer ficar batendo boca. Porque senão, gente, vai virar uma bagunça. Fica você é isso, você é aquilo, você é isso. Vai resolver esse negócio na justiça e acabou, né? Tem que ser um pouco mais discreto também. Não é tudo que precisa ficar na rede social, não. Eu concordo, a gente falou bastante sobre isso aqui durante esse ano, né? Gente, acho que assim, problema familiar que as pessoas não têm como ajudar a resolver não deve ser levado para outras pessoas, sabe? É muito simples, às vezes tá faltando conteúdo, às vezes quer engajar, a gente sabe disso, mas, poxa, usar os próprios filhos pra isso também seria um jogo muito baixo, na minha opinião. E é aquilo, né? Tem um pai, tem uma mãe,
Por sorte dessas crianças são pais e mães presentes, né? Porque a maioria que a gente vê aí são pessoas que se separam e a mãe ou o pai desaparece, né? E a gente não sabe mais o que vai fazer, como que vai ser. E nesse caso eles discordam muito, né? Da criação dos filhos. Mas é aquilo, né? É mãe e é pai, precisa chegar em um consenso. Chegou a ter briga judicial no Brasil, briga judicial em Portugal também, né? Porque as leis de Portugal são um pouco mais rígidas com relação à superexposição dessas menores de idade na internet. A Luana Piovani parece que tinha perdido ali na época, porém... E até, Daniel, rapidinho, só que eu acabei de lembrar... Ele chegou a mostrar as tentativas de conversa com ela e que ele não conseguia, né? Que ela ignorava as mensagens dele. Ele postou vários prints disso também. Assim, eu acho muito estranha toda essa história. Não sei, como você falou, às vezes tá faltando conteúdo, a pessoa quer engajar, não sei, mas eu acho que a Luana Piovani, ela muitas vezes perde a oportunidade de ficar calada, né? Concordo com você, viu? Às vezes ela poderia deixar de se pronunciar, né? Uma coisa muito feia também, né, Ítalo, que a gente acompanhou. A gente sabe que, assim, pais separados que têm filhos, maravilha, tem que chegar ali num consenso sempre, mas não em prol de um ou de outro, em prol das crianças. E uma coisa muito feia que aconteceu foi a Luana Piovani marcando os patrocinadores, né, do Pedro Scooby em story do Instagram, exigindo ali um posicionamento como se a marca tivesse alguma responsabilidade sobre a pensão alimentícia, sabe? E é aquilo, o Pedro Scooby mesmo falou que ele foi até a justiça, porque ele não estava concordando com aquele valor da pensão alimentícia, porque segundo ele, os filhos não gastavam tudo aquilo que a Luana estava pedindo, né? E mesmo assim ele estava depositando, foi, segundo ele, um período de pandemia, né? Uma época complicada ali, ele não estava conseguindo arcar com aquele valor. E é aquilo, né? Tem que ser negociado também, de certa forma, o valor que o pai pode pagar, mas também não pode ser inferior àquilo que as crianças gastam, né? Então por isso que existe a justiça, que vai analisar melhor essa situação, que vai tentar entender, né, o que está sendo feito ali, o que está acontecendo, o que essas crianças estão gastando, para aí sim decretar um valor da pensão alimentícia. Mas tem aquele porém, né? Se uma vez o pai pede o emprego, tem algum problema, não consegue arcar com esse valor, aí ele precisa ser revisto, até porque não tem como você pagar um valor alto, sendo que você nem recebe aquilo, né? Como que você vai sobreviver? Aí acaba complicando também, Isso né? me lembrou o caso também da Simone, da Simária, né? Exatamente. Que tem aquela briga também, nem tá na pauta, mas é uma outra briga envolvendo questão de pensão alimentícia, né? Que o marido, o ex dela, na verdade, nem vem no Brasil, ele continua lá na Espanha, né? Porque fala que tem que tá sendo cobrado dele um valor que ele não pode pagar, mas é aquilo também, tem os dois lados. Se você tem que pagar, você tem que ir na justiça falar que você não pode. Você tem que apresentar os comprovantes, né? As provas de que você... Porque se você fugir, cara, você é praticamente um foragido. Por isso que, inclusive, que ele recusou, né? Até participar da Fazenda na época, saiu essa notícia, né? Porque ele tava com medo de vir pro Brasil e ser preso. Então, assim, tem que ser tudo de acordo com a lei. Se você não pode pagar, prove. Se você tá dizendo que você não quer pagar aquele valor, aí são outros 500. É verdade. Se você pode e não quer, aí é uma coisa. Ah, mas não pode, eu não quero pagar porque ela tem condição, é um valor muito alto, não faz sentido, tem que chegar na negociação. Agora, fugir dos pagamentos, aí já são outros 500, que eu acho também que é muito errado e sempre tem que observar os dois lados da moeda. Mas a gente tem outros nomes aqui também, Daniel. Eu acabei citando aqui a Simária, né? Mas também tem uma outra briga, é isso? Temos sim, Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Eles anunciaram a separação em janeiro do ano passado, tiveram juntos desde 2020, né? Foi uma união que contribuiu não só para o desgaste do relacionamento, mas o desgaste da família, né? Da relação da família do Medina com ele mesmo. Ele rompeu, inclusive, ali algumas parcerias profissionais na época. A mãe e o padrasto dele, né, a Simone Medina e o Charles Saldanha, eram contrários ao relacionamento dele com a Yasmin Brunet, né? Pararam de seguir o Gabriel e a Yasmin nas redes sociais. A mãe dele chegou a dizer também que se afastou porque a então nora era muito controladora e porque o filho não conversava mais com a Sofia Medina, né, a caçula ali.
Muita briga, muita confusão. Depois teve treta, o Medina pediu pra que a mãe e o padrasto deixassem os cargos que eles tinham no Instituto Gabriel Medina, né? Então, o pai, ou melhor, o padrasto e a mãe do Medina tinham cargos importantes ali na instituição dele, tiveram que deixar por conta dessa briga. E é uma treta, né, dos famosos que deu uma arranhada na imagem dos dois, né? Mais, acho que dele do que nela. Mas deu uma arranhada muito grande, né? Com certeza, inclusive, né, por conta dessa treta aí, eles saíram, o instituto acabou sendo fechado. Sim. E o prédio foi colocado à venda, né? Então foi uma treta que ficou tão grande que acabou realmente mexendo, né, com toda aquela estrutura que ele tinha criado. Verdade. E assim, isso me lembrou muito essa questão, né, do relacionamento, os pais serem contra e tudo mais. O caso da própria Larissa Manoela, né, onde a briga toda teria iniciado aí, seria um dos estopins, justamente o relacionamento dela com o atual noivo, né, que não era bem visto pela mãe. Mas enfim, é uma outra treta. E antes da gente encerrar, que eu sei que o diretor já tá aqui gritando no meu ouvido, tem mais um, que é justamente o João Gomes. Inclusive, olha aí o que aconteceu. O sertanejo rebateu publicamente a mãe, Kátia Gomes, por ter feito críticas à namorada dele. Mais um caso aí, hein? Família se metendo em relacionamento. A namorada dele, Ari Michele. Kátia participou de um podcast no momento em que o casal estava separado e afirmou que a então ex-nora era imatura e preguiçosa. Aí falou o seguinte, olha, algumas vezes eu falava pra ter cautela. Quando o João for tirar foto com fã, você tem sempre que estar simpática e sorrindo. Porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje. Isso é verdade. Ela colocava a cara feia pro pessoal. Eu acho que o sentimento deve ser assim, dentro dessa palavra, né? Ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura, afirmou então a mãe do artista na ocasião. Kátia também disse que a ex-nora não ajudava nas tarefas domésticas. João Gomes pediu que a mãe apagasse a postagem. Nos comentários ele afirmou que o caso era um assunto dele. Ele confirmou pela história do Instagram que tinha reatado, né, aí o namoro com a Ari Mirelli na época, né, foi um vai e volta, né, tudo naquela época. Aí essa treta envolvendo a mãe e a namorada acontece muito, como eu falei, o caso da Larissa Manoela é um exemplo disso, né, sogra, genro, nora, o pau sempre come, filho. É tensa a situação. O pau tá quebrando no mundo dos famosos, hein? Deixa aqui nos comentários de qual lado você tá nessa treta entre João Gomes e a mãe, porque a mãe tá querendo ali que o João se entregue mais pros fãs, diz que a namorada dele não tá, né? Não faz um papel importante de cuidar das fãs, e é verdade, a gente precisa admitir isso, porque se não fossem as fãs, não teria João Gomes o estouro que ele é em todo o Brasil hoje, Com tá? certeza. Deixa aqui nos comentários e a gente vai lendo ao longo dos próximos programas. Ó, nós não temos mais tempo, mas queria lembrar pra você que a gente tá ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, horário de Brasília, e também às 15 para 7 da noite. Tem muita bomba do mundo dos famosos, cobertura de reality show, tudo mais que você quiser aqui no Papo de TV. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o joinha. Você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos aqui do canal. E os recortes saem ao longo de todo dia no YouTube, aqui e lá no meu TikTok, tá? A gente se encontra logo mais aqui no Papo de TV. Tchau! Tchau!